E aí, pessoal, bem-vindo à sequência de aulas que a gente vai ver um pouquinho da programação do Arduino. Como que a gente está deixando um pouquinho o Tinkercad, indo agora para a programação pela IDE do Arduino. A gente pode até utilizar o Tinkercad para simular, é legal fazer isso. Mas só que a gente vai começar a programar não só com os bloquinhos, que a gente já entendeu como funciona. Agora a gente vai começar a programar em linhas de códigos. Então, vamos lá entender como funciona. Então, pessoal, aqui sendo a primeira aula de programação, vou começar a explicar como que é a cara disso aqui. Utilizando aquele mesmo programinha, lembra? Só relembrando aqui que a gente veio aqui nos exemplos, no Basics, no Digital, não, cadê? O Blink. Aqui, o Blink. A gente veio aqui e escolheu o Blink. E ele abriu esse arquivo aqui. Eu vou deletar aquilo que não nos interessa. E esse barra barra aqui, a gente sempre vai usar quando que quer comentar alguma coisa. Então, eu quero explicar o que está acontecendo aqui, mas eu não quero que o programa enxergue isso. Então a gente usa o barra barra para comentar qualquer coisa. Poderia colocar qualquer coisa aqui, não teria problema nenhum, tá bom? E o legal é que o próprio o programa do Arduino, né, ele dá uma comentada o que está acontecendo aqui. Então aqui, ó, no void setup, na verdade, o que é void? Void é uma função que não retorna nada. E no caso aqui, o void setup, ele fala, ó, o setup é uma função que roda uma vez quando você pressiona o reset ou quando você liga a placa. Então, o que ele faz? Quando que a gente ligar a placa, ele vai rodar o que está dentro do void setup. E o que é o void setup? O que está dentro dele é o que está dentro entre essas chaves aqui. Tá vendo que tem uma chave com a boca para cá e uma chave com a boca para cá. Então, o que está como se fosse entre elas, né? Que se a gente for ver, teria que abrir e fechar chaves, né? Ó, opa, o outro. Abrir e fechar chaves. O que estaria aqui dentro? Mas como que tem muita coisa, a gente pula a linha. Então, aqui tá abrindo e aqui tá fechando. Então, beleza. A gente começa pela função void, que é uma função que não retorna nada. E usa o setup. Setup é dentro da função void, o que ele fala para o Arduino fazer? Eu falo, ó, lê o que tá aqui dentro uma vez quando você ligar. Então, essa função setup simplesmente é para ser executada uma vez. Lembra que eu falei na última aula que as funções servem para facilitar a nossa vida, né? Também a gente vai ver muito mais pra frente a biblioteca, mas função também. Então, ao invés da gente pegar o setup e programar ele desde o zero, a gente já está usando ele aqui para facilitar para a gente. Beleza, então ele já tá comentando aqui que vai... Não precisa deletar isso, tá? Só se vocês quiserem limpar o programa, não quero ficar com esse monte de coisa comentada, pode deletar. Mas não tem problema deixar também, tá? Então a gente sabe que isso aqui vai ser executado uma vez. E o que na real vem aqui dentro? Aqui nós vamos declarar aqui... podemos falar o que o pino faz. Essa função aqui, pinMode, ele fala qual porta. No Arduino a gente tem aqueles buraquinhos que são as portas, né? Qual porta vai fazer o quê? Então, no caso, eu poderia ter colocado simplesmente aqui o 13, mas vamos deixar como LED built-in, que também significa que é a porta 13. O LED built-in é o LED que está soldado na placa do Arduino, aquele lá que eu mostrei. E eu vou mostrar daqui a pouco de novo. E eu falo que ele é uma saída. Na verdade, o que significa saída? As duas opções que a gente tem é input e output. No caso aqui, output é porque ele está saindo com a energia do Arduino para o LED. Se eu tivesse recebendo energia, né, sei lá, de um botão
ou de um sensor que eu recebo a informação, seria input. Mas no caso daqui, vamos focar no output. Então, output quer dizer que eu estou saindo com energia. Então, para onde está indo essa energia? Para o LED built-in. Ok? Então, no void setup, eu vim aqui e eu expliquei o que ele faz. Então, dentro do void setup, eu coloquei a função pinMode, que a função pinMode, ela fala os parâmetros. E qual parâmetro? Qual a porta, né? Qual o buraquinho lá e o que ele vai fazer. Você vê que o legal dessa nova versão do Arduino IDE, quando a gente coloca o mouse em cima, ele dá até o void parameters, né? Então ele fala que ele mostra aqui que a gente vai ter que colocar o pino. Ó, LED built-in. Ó, você viu que ele fala aqui o pino 13. Ó, output. Na verdade ele não falou muita coisa aqui, né? Mas é interessante que ele, da forma dele, vai meio que explicando o que tá acontecendo. Ok? Então, beleza. Temos o nosso combinado, o que o pino 13 vai fazer, né? O LED que tá soldado lá na nossa placa do Arduino. E agora a gente tem a nossa função de loop, nossa função void, chamando o loop. Lembrando que é super importante o minúsculo e maiúsculo, tá? Então, ó, o pin é minúsculo, o M do mode tem que ser maiúsculo, senão não funciona, tá? E aqui no final, quando que a gente está declarando isso aqui, tem que colocar o ponto e vírgula. Os parênteses, ó, LED built-in, tem que estar desse jeito bonitinho, tudo em maiúsculo, com underline. Então, a gente tem que se acostumar que tem que escrever do jeitinho que está aqui. Ok? Agora, ó, o void loop. Enquanto o void setup ele roda, quando que a gente começa o programa, o void loop, como o próprio nome já diz, ele vai ficar em loop, ou seja, ele vai ficar repetindo. Ele vai repetir o quê? O que está entre as chaves. Ok? Então, ele vai repetir isso com que frequência? Né? Quantas vezes? Para sempre. Enquanto o Arduino estiver ligado, ele vai repetir isso aqui para sempre. E com que frequência, né? O Arduino, se não me engano, é 16 MHz o processador dele. Então ele vai ler cada linha com uma velocidade de 16 milhões de vezes. Entendeu? Então a cada segundo ele vai ler isso aqui, uma linha 16 milhões de vezes, né? E a gente vai dividindo, né? Você tem 4 linhas, 16 milhões dividido por 4. Então é muito rápido. Então se eu fazer o Arduino, ó, imagina que cada linha ele teria a capacidade de ler 16 milhões de vezes por segundo. Então é muito rápido. Então se eu mandar o LED ligar e desligar nessa velocidade absurda, a gente não vai conseguir nem ver ele ligando e desligando. Então, por isso que a gente vai usar a função delay. Mas vamos linha por linha, como que a gente está fazendo até agora. Primeiro temos aqui nosso comando digital write. Lembrando, né, que o W aqui é maiúsculo, tá? Então, o digital write, ele vai escrever na porta digital. Lembrando que o que significa esse digital? Quando a gente está falando digital, ou é 0 ou é 1, ou é baixo ou é alto, né? Então a gente não vai ter um meio termo quando a gente está programando em digital. Ou vai ser tudo ou vai ser nada. Então aqui a gente vai escrever nessa saída digital, né? Lembrando, ó, saída, né? Que a gente está chamando de saída. Na saída digital, o que a gente vai escrever nele? A gente vai falar que a gente quer colocar o LED built-in como high. Ou seja, a gente quer ligar o LED do Arduino. Então a gente vai ligar o LED do Arduino e deixar ligado. Ele vai ficar ligado durante quanto tempo? Até terminar o comando dessa linha.
que é dividido por 16 milhões. Então, ele vai ler isso aqui muito rápido e vai para a próxima linha. Mas quando que ele for para a próxima linha, como que a gente é inteligente, a gente quer ver ele piscando, a gente vai colocar um delay. O delay é o que a gente realmente imagina, que é o que? É um tempo de espera, né? É um atraso, né? E esse delay, ele é em milissegundos, né? Então, se eu colocasse só o número 1, ele ia esperar 1 milissegundo. Ó, se a gente colocar o mouse aqui, que ele é lido ao longo de milissegundos. Então, para eu tornar milissegundo como segundo, eu multiplico por 1000, né? Então, o delay vai ser de 1 segundo. Mas não é que ele vai parar de fazer isso para fazer isso, não. Ele vai mandar o LED ligar, e se eu não mandar o LED desligar, no caso de jogar para low, ele vai deixar ele ligado. Eu não falei nada, né? Nesse sentido, o Arduino é um pouquinho burro. Por quê? Na verdade, seria inteligente, né? Burro às vezes é a gente que não explica direito. Então, se a gente tá mandando ele ligar. Se a gente não mandar ele desligar, ele não vai desligar. Então, quando que a gente dá um delay, olha, ele vai ler isso aqui, vamos supor que é instantâneo, né? 16 milhões de vezes por segundo, praticamente instantâneo. Ele vai ler isso aqui instantaneamente e ele vai ficar parado nessa linha aqui, é como se ele tivesse vindo aqui, ó. Ele tá lendo, tá lendo, tá lendo. Lembrando, né, que toda a programação, a princípio, ele é de cima para baixo, igual a gente faz uma leitura mesmo, né? Se não tiver nada mandando para lá e para cá, ele vai ler de cima para baixo. Ele vai vindo, vai lendo, vai lendo. Quando chegar aqui na leitura dele, ele sabe que ele vai ter que dar um atraso nessa leitura de 1 segundo. Então, ele vai ficar 1 segundo parado aqui. E enquanto ele tá parado, o LED ficou ligado. E aí, depois de 1 segundo, ele vem para cá. Aí, digital right, mesma coisa, LED build, que é o LED do Arduino, agora low. Lembrando que tem que ser tudo maiúsculo, bonitinho igual tá aqui, tá? Ele vai para low, ou seja, ele vai desligar. Então, ele vai ler também isso aqui super rápido. E praticamente instantaneamente, ele vai para o próximo delay. Mas agora, esse delay, ele manteve a condição da última linha. Como que eu tinha mandado ele ligar, ele ficou um tempo parado esperando ele ligado, quando que eu mandei ele desligar, ele vai ficar mais um tempo parado com ele desligado. Porque o delay, esse delay simplesmente é um tempo de espera nessa linha. Como que a linha de cima, eu mandei ele desligar, né? E a gente está usando o mesmo LED built-in, né? Tá usando o mesmo componente que é o LED do Arduino. Então ele tá desligado, ele vai ficar esperando aqui de boa durante 1 segundo. Ok? É claro que a gente pode brincar com isso também. A gente pode colocar uma fração. Sei lá, eu quero... pra gente poder dividir um número, a gente usa a barra. Eu quero a metade de 1 segundo. Vamos dividir por 2. Vamos passar esse aqui, que eu já tinha mostrado na outra aula. Vou mostrar aqui no Arduino agora. Eu quero a metade de 1 segundo. Vamos dividir por 2. Vamos passar esse aqui, que eu já tinha mostrado na outra aula. Vou mostrar aqui no Arduino agora. Vou fazer o mesmo esquema. Se vocês não selecionaram a porta, seleciona aqui, né? E manda, ele vai compilar e vai enviar. Olha que legal, o RxTX piscando. Beleza, ele tá ligando durante 1 segundo, desligando durante 1 segundo. Se eu vier aqui, ó, dividir por 2, posso fazer nenhum, posso fazer nos dois. Então vai ser meio segundo. Vamos esperar compilar. Viu que ele ficou mais rápido?
tá piscando mais rápido. Vamos dividir por 4. A gente poderia, ó, deixar ele... Não, pra vocês verem que não precisa ser igual. Eu poderia manter 1 segundo. Lembrando que 1 segundo é referente à linha de cima, o delay, né? As condições que estão antes dele. Que é o que? Ele ligado. Se eu passar isso, ele vai ficar ligado durante 1 segundo e desligar durante meio segundo. Ó, agora vai começar. Ó, ligou. Dá pra perceber que fica muito mais tempo ligado do que desligado. Ó, se eu pegar aqui e dividir por 4. Se eu quero diminuir, né, o tempo, eu divido por um número maior. Praticamente, ó, 1/4 de tempo, praticamente é só um soluço que ele dá desligado. Eu poderia inverter. Poderia vir aqui, dividir por 4, e aqui vai dividir por 1, só para deixar a barrinha aqui. Ó, e aí ficou o contrário, ele fica muito tempo desligado, e a maior parte do tempo muito tempo desligado, e só um soluço dele ligado. Agora a gente pode ir mantendo, né? Vamos jogar aqui 16. E passar a programação. Ó, ele tá piscando 1/16 vezes. Quero aumentar. Vamos jogar para 32 aqui. E jogar para 32 aqui. Vamos passar a programação. Ó, ainda dá para perceber um pouquinho ele piscando. Se a gente aumentar mais ainda, 64. Eu tô exagerando bastante, dobrando, né, aquele valor. Mas só pra gente tentar enxergar até onde a gente consegue perceber. Fica mais difícil de ver. Parece que ele tá piscando mais ou menos um meio segundo, né? Mas a olho nu, eu enxergando daqui, ainda dá para perceber um pouquinho ele piscando, né? Que como o celular ele tem um certo limite de frequência, né? De frames por segundo, não dá para perceber. Mas a olho nu dá para ele não chega nem a desligar praticamente. Você vê que tem uma oscilação muito rápida no brilho dele, mas ele não chega nem a desligar. Então, para vocês verem que é muito rápido, né? Isso porque não chegou nem a 16 milhões. Tudo bem que 16 milhões ia ser dividido por 4 vezes aqui, mas a gente não chegou nem na casa do 1 milhão aqui. A gente só chegou em 64 e já não dá pra ver a olho nu o LED piscando. E considerando também que esse LED aqui, ele é um LED rápido, né? Por ele ser desse jeito que ele é um pouquinho melhor do que os LEDs normais, aquele lá que é feito de plástico, né? Aquele que parece uma bolinha. Então esse aqui dá pra perceber um pouquinho mais, não tem tanto plástico para atrapalhar a visão dele. A gente consegue ver o componente aqui praticamente do jeito que ele é. Mesmo assim, /64 já não dá. Beleza, pessoal? Então é isso que eu queria mostrar para vocês. Lembrem também de praticar a escrita. A gente vai mais para frente não pegar tanta coisa pronta daqui dos exemplos, tá? A gente vai começar a escrever. Então lembrem-se de praticar um pouquinho a escrita, porque é igual aprender a escrever, né? A gente aprende a escrever escrevendo. Então a gente só vai aprender a escrever em C++, né? No caso aqui do Arduino, nas bibliotecas do Arduino, escrevendo mesmo. E a gente não esquece, beleza? Então, tchau, tchau.